Poder ser na igreja do Senhor, eu queria que estar chamando o nosso irmão Cássio de Horizonte. Hoje é ele que vai trazer para nós a mensagem do Senhor. Eu queria estar orando pela vida dele. Senhor, meu Deus, eterno Pai, aqui em nome de Jesus, o teu Filho, Pai, que reina para todo sempre, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas e continua, Pai, fazendo. Mesmo muitas das vezes, ó Deus, nós não somos, Pai, merecedores, mas a cada dia, Senhor, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, meu Deus, eterno Pai, aqui eu quero te apresentar a vida, Pai, do irmão Cássio, esse homem, Pai, que hoje vai trazer aqui a tua mensagem para nós. E aqui eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que não venha ser irmão Cássio, mas que o Espírito Santo, Pai, que habita nele, possa passar tudo aquilo, Pai, que nós precisamos que venha de ti. Abençoa a vida dele, a vida da sua esposa. Abençoa, Pai, toda a tua igreja, Pai, onde estiver, onde qualquer parte do mundo. Faz assim, Deus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Aqui eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite aos irmãos. Boa noite. Eu chamo Cássio, sou da igreja lá em Horizonte. Eu, o irmão Francisco, a irmã Rosa, a irmã Rafaela, a irmã Pedro, seu marido Paulo também. A gente se reúne lá e é motivo de muita felicidade para a gente saber que esse zelo com a palavra não é algo exclusivo lá de onde a gente congrega, mas sim de toda a igreja de Cristo que se preocupa com o Evangelho. Eu vi cada um dos irmãos aqui salientar a importância de não apenas congregar, não apenas ofertar, cear, mas de saber como fazer, por que fazer, porque tudo é para a honra de Deus, para agradar o nosso Senhor. E é mais ou menos sobre isso o estudo que eu trouxe. Vamos ler o texto que está em Levíticos, capítulo 18, para começar. Vamos discorrer por alguns capítulos da Bíblia. Aí vamos começar com Levíticos, capítulo 18, do verso 1 ao 5. Bem oportuno, porque eu não sabia que a irmã teria se batizado hoje, né? Mas é muito interessante para a gente saber o propósito de Deus na nossa vida, para que Ele nos libertou, né? Para que tenhamos plena consciência de tudo aquilo que nós fazemos. Levítico, capítulo 18, do verso 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fazeis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fazeis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levarei. Nem andais nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes nele. Eu sou o vosso Deus, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por ele. Eu sou o Senhor. Então a gente vê que Deus, ele enfatiza, ele procura deixar bem claro que é Deus daquela nação, o Deus daquele povo. E o Deus daquele povo não era aqueles deuses do Egito, onde eles viviam, tampouco de Canaã, para onde eles iriam. Mas Deus ele deixa bem claro que é o Deus daquele povo, o seu libertador. Apesar de hoje a gente viver em outra dispensação, né, a da graça, não vivemos mais segundo a lei como aquele povo,
Porque sabemos que os 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, ele foi direcionado para o povo de Israel. Então nós, Igreja da Graça, Igreja de Cristo, que vivemos na época da graça, nós temos que ter discernimento de ler e saber que nem tudo aquilo é para nós. É para o nosso conhecimento, para adquirirmos conhecimento, mas nem tudo que está escrito lá é aplicável para nós. Por exemplo, por que praticamos oferta e não dízimo? Por que não praticamos circuncisão? Né? Por que praticamos o batismo? Tudo isso a gente tem que ter esse discernimento. Então, apesar de hoje vivermos em outra dispensação, que é a da graça, Deus manteve os seus princípios, ou seja, Cristo cumpriu toda a lei para que não mais fôssemos obrigados a ela. A lei, a gente pode conferir isso em Mateus capítulo 5, verso 17. Então é muito importante a gente saber que a lei ela não é para nós. Porém, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus da graça, o mesmo Deus de hoje. Porque a lei ela passou, porém os princípios de Deus continuaram. Ou seja, o que são os princípios de Deus? É o motivo pelo qual ele desenvolveu, ele deu aquela lei, aquele povo através de Moisés. E hoje ele nos cobra de maneira diferente, não é mais pela lei, é pela graça. A gente pode verificar em Mateus, capítulo 5, verso 17. Primeiro livro do Novo Testamento, entre aspas, né? Mateus 5, 17 diz assim: não cuideis, isso é palavra de Jesus, dizendo, não cuideis que vim destruir a lei com os profetas. Não vim abolir, mas vim para cumprir. E a gente pode verificar também no mesmo capítulo, no mesmo livro de Mateus, capítulo 5, ainda lá no verso 18, ele diz o seguinte: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tiro se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Tudo que seja cumprido, o que é que Jesus quer dizer? Tudo aquilo pelo qual ele foi destinado, ele foi escolhido por Deus, foi enviado por Deus. Então ele diz que a lei ela não passaria até que se cumprisse tudo em Cristo Jesus, tudo que o sacrifício dele, a morte dele na cruz, predizendo o batismo que nós deveríamos praticar, o batismo no qual a irmã foi batizada hoje. Então, Deus ele manteve os seus princípios, ou seja, Cristo cumpriu toda a lei para que não mais fôssemos obrigados a esta lei. Porém, o que permaneceu foi o motivo pelo qual a lei foi dada. Qual é esse motivo? O amor a Deus e ao próximo, sobre todas as coisas. Visto que até a lei passou, mas o amor é o que permanece para sempre, segundo podemos ver em Gálatas, capítulo 5. Vamos ver lá em Gálatas, capítulo 5, ele fala, texto bem conhecido, que fala sobre o amor, sobre o que é verdadeiramente o amor que nós cristãos devemos sentir. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Versos 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não existe, não há lei. Então, é interessante observar que todas essas facetas, paz, gozo, amor, são o fruto do Espírito Santo. Não se divide entre si. Não tem como uma pessoa remida pelo sangue de Cristo, nascida novamente pelo batismo para a salvação, não tem como ela não apresentar esse fruto do Espírito Santo.
que engloba todas essas coisas. É fácil a gente compreender quando a gente pode perceber, por exemplo, mas não são vários frutos, não, é um fruto só. A gente pode ter, por exemplo, uma laranja. Uma laranja, se eu for descrever uma laranja para os irmãos, para alguém que não tem a visão, eu vou dizer que não, esse fruto, ele é redondo, ele tem uma casca, por dentro tem gomo, são características daquele fruto. Assim é o fruto do Espírito Santo, tem todas essas características. Então, a pessoa que é nascida de novo, ela deve buscar manifestar o fruto do Espírito Santo na sua vida. Podemos ver também acerca do amor em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, do verso 8 ao 13 também. 1 Coríntios capítulo 13, do verso 8 até o 13, diz o seguinte: o amor nunca falha, pois havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, Paulo ele já falava que os irmãos eles conheciam em parte, mas quando chegasse o que era perfeito, eles veriam plenamente a verdade do Senhor. Né? Perfeito que se refere o cânon, a gente pode dizer assim, a grosso modo, que é o cânon da Bíblia, porque a Bíblia ela estava em desenvolvimento, a igreja do Senhor ela estava em desenvolvimento, a igreja do Senhor estava sendo implantada, implementada, a doutrina dos apóstolos estava sendo ensinadas, a igreja ainda era perseguida, martirizada, mas hoje, pela graça, né, nós que vivemos na época de hoje, a gente tem acesso às Escrituras, a gente tem acesso à leitura, que nem todo mundo tinha naquela época, não mais somos vítimas de uma perseguição como aqueles cristãos foram. A gente às vezes diz que sofremos perseguição por ser cristão, mas se for comparar com a perseguição que aqueles irmãos viveram, o que nós vivemos aqui é fichinha, não é nada. Ser crente, vamos dizer assim, é fácil hoje em dia, né? Porque difícil já foi. Então hoje nós temos o prazer, temos esse gozo de viver em algo que já está construído, algo que já está edificado. É por isso que ele fala que conheceria em parte. Mas o mais importante é que ele diz que agora, como diz lá no verso 13, permanece a fé, a esperança e o amor. Destes três, mas o maior deles é o amor, que é o que permaneceria. Porque ele tinha fé, os irmãos naquela época eles tinham fé na igreja. Mas nós temos fé, mas não precisamos ter fé em algo que não vemos. Eles acreditavam no projeto que eles estavam implementando. Então, ao passo, não sei se os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer, mas ao passo que hoje nós já vivemos aquilo que foi idealizado por Cristo, por exemplo, né, e foi implantado pelos apóstolos, a gente vive, hoje a gente já vive na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eles tiveram que pregar essa doutrina, que desenvolver essa doutrina. E nós, hoje em dia, nós só aplicamos. Então, isso não demanda de uma fé sobrenatural, mas de uma fé natural. E a fé que nós vemos é algo efetivo, que nós vemos, que nós participamos e sabemos o contexto de igreja, como é a igreja, como deve ser. Por isso que ele fala que o amor é o que permanecerá. Porque se não for por amor, irmãos, se eu vier aqui só por mim, pela minha própria salvação, se não for por amor ao irmão, por amor ao próximo, por amor a quem ainda não recebeu a palavra,
eu vou desistir, eu tenho tudo para me desistir, largar a minha caminhada. Então, o amor é o que deve sempre permanecer, e o amor também é o que vai permanecer pelo pós-vida. Inclusive, às vezes eu até comento com a minha esposa, comento também com a minha mãe, lá em casa, que às vezes eu fico com a consciência um pouco pesada quando eu posso ir às reuniões e não vou, quando eu posso estar com os irmãos e por vezes, às vezes a gente negligencia por cansaço ou por qualquer motivo que seja, porque a gente deve prezar essa comunhão que temos. Cada reunião com os irmãos é importante. Aí eu até digo à minha mãe que eu ouvi um pregador denominacional, né? Ele dizia, olha, você que diz que é crente, tome cuidado se você não gosta de estar na igreja. Tome cuidado se você não gosta de estar com os irmãos, porque no céu só vai ter crente, só vai ter cristão. Se você não gosta de estar no meio dos cristãos, como é que você vai gostar de estar no céu? E é uma realidade, né? Nós estamos aqui porque buscamos o céu, buscamos o gozo celestial, estar com Cristo. E o estar com Cristo é o estar com os irmãos. Cristo, eu devo olhar para os meus irmãos, mesmo não importa quem, mas eu devo olhar para o meu irmão e ver Cristo nele, sentir Cristo nele. E devo me preocupar se o irmão também sente e vê Cristo em mim. Então, dando continuidade aqui, Deus libertou o seu povo, não para que eles se portassem como eles quisessem, mas sim de modo a agradar o Senhor. Podemos ver isso lá em Levíticos, no texto inicial, Levíticos 18, no verso 3 e 4. A gente pode observar o motivo pelo qual Deus libertou, ou seja, Deus não libertou aquele povo do Egito para que eles vivessem dispersos, fosse cada um para tomar seu rumo, cada um para onde quisesse ir, mas não, houve um propósito. Levítico 18, verso 3 e 4 diz assim: Não façais segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã para a qual vos levarei, nem andareis nos seus estatutos, mas fareis conforme o meu juízo e os meus estatutos, guardai e os meus estatutos guardais, para andares nele. Eu sou o vosso Deus. Então, inclusive, quando Moisés foi falar com o faraó para libertar o povo, ele disse, olha, Deus ele quer que tu liberte o povo dele, para que eles vão adorar a Deus no deserto. Ou seja, não libertou para deixar ele disperso, mas para adorar, para obedecer e guardar seus estatutos. Semelhantemente, nós também, Igreja da Graça, nós também que vivemos pela graça de Deus, nós não fomos libertos do mundo para viver segundo as nossas paixões, segundo as nossas consciências, ou até mesmo segundo os nossos achismos. E tem muita gente, muito religioso, que não vive segundo as paixões da carne, mas biblicamente vive segundo o seu achismo. Pessoas às vezes querem tomar da ceia do Senhor de qualquer modo. Pessoas muitas vezes querem ofertar ao Senhor da sua maneira. Pessoas às vezes querem cultuar a Deus da sua maneira e não da maneira que agrada a Deus. Ou seja, às vezes são até pessoas bem intencionadas, né, vamos dizer assim, mas que não fazem a vontade de Deus. Deus não nos libertou para viver segundo a nossa vontade, mas o nosso querer deve ser Cristo, como Paulo nos ensina. Após a saída do povo hebreu do Egito, Deus deu por intermédio de Moisés a lei pela qual aquele povo vivia naquela época. Naquele tempo, a lei era uma condição para a vida, pois descumprir a lei implicaria até morte em alguns casos, né? Como no caso, por exemplo, que se o povo hebreu, se um hebreu desonrasse o seu pai, ele seria apedrejado, seria levado para frente da cidade, seria apedrejado até a morte. Ou no caso de adultério, por exemplo, e tantas outras transgressões da lei do Senhor eram punidas com morte. Hoje, porém, apenas por não seguirmos os princípios de Deus, seja apostatando a fé ou simplesmente rejeitando a palavra de Deus,
rejeitando o Evangelho, a pena para isso é muito mais severa do que a morte na carne. A pena para desobedecer a palavra de Deus é a morte espiritual, ou seja, uma morte eterna. Então, a desobediência à palavra de Deus, ela implica na morte não do nosso corpo, mas da nossa alma, ou seja, uma morte eterna. Assim como aquele povo que desobedeceram a lei, nunca viram, muitos deles, aliás, a maioria daquele povo que foi libertado do Egito, não chegou a entrar na Canaã, não chegou sequer a ver a Canaã terrestre, né, a promessa que Deus fez a eles. A maioria deles, escapando só dois, Caleb e Josué, e suas famílias, suas respectivas famílias, foi quem alcançaram as promessas do Senhor, de entrar na terra prometida. Os demais, com desobediência a Deus, não viram a terra prometida. Então, assim como eles, que desobedeceram, nunca viram a Canaã prometida por Deus, hoje, os que não temem a Deus, nunca terão um gozo eterno junto ao Pai, na Canaã celestial, junto a Cristo, nunca herdarão o céu junto a Cristo. Então, para concluir o estudo, a gente pode ler lá em 1 Coríntios capítulo 9, uma mensagem muito interessante que Paulo nos deixa, sobre persistência na fé, sobre o abandonar a fé que uma vez já nos foi dada. Então nós temos um bem preciosíssimo que é a nossa salvação, através do batismo, que esse, por sua vez, veio através da pregação do Evangelho. Nós temos acesso à salvação de nossas almas. Há um bem preciosíssimo que jamais poderá ser roubado, e poderá ser perdido só por nós mesmos. Né? Então a gente pode ler lá em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 24. 1 Coríntios capítulo 9. A partir do verso 24, diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só vai levar o prêmio? Correr de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, ou seja, faz regimes, se abstém muitas vezes de algo que lhe dá prazer, em prol dos seus exercícios físicos. Né? Tá falando sobre os atletas que competiam no Coliseu, contextualizando até com um período de Olimpíadas, né, que está vivendo, que esses atletas, eles de tudo se abstêm do álcool, se abstêm de, muitas vezes, de uma diversão secular, se abstêm muitas vezes de estar até com suas famílias em prol de seus treinamentos para ganhar uma medalha lá nas Olimpíadas, né, e ser reconhecido como o melhor do mundo. Mas Paulo diz que eles competem para um só levar a coroa. E todo aquele que luta de tudo se abstém, verso 25, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, que se estraga, que se esvai com o tempo. Nós, porém, lutamos por uma coroa incorruptível, ou seja, que nunca vai se extraviar. Pois eu, assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, Paulo, ele está dizendo que ele não corre em vão, porque a carreira dele, a luta dele, a nossa luta, a nossa abstenção, tudo que nós fazemos hoje não é em vão, porque nós temos certeza da nossa salvação, desde que permaneçamos em Cristo Jesus, desde que obedeçamos a sua palavra, desde que a gente não se afaste do seu evangelho, a vitória ela é certa. Então, aqueles atletas que Paulo está citando como exemplo, eles não tinham certeza da sua vitória, mas mesmo assim eles não se desmotivavam e de tudo se abstiam para alcançar a sua vitória. Quanto mais nós não devemos nos empenhar no
nos abster do que for necessário para alcançar uma vitória que é certa. Continuando no capítulo 10, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Vamos ler até o capítulo 10, verso 1. Tá? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ou seja, todos foram salvos em Moisés. Quando se refere aqui em batismo, não foi o batismo para a salvação da alma, mas o batismo para a salvação de sua carne, para escapar das dores do deserto. Foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram da mesma comida espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram em um dia só cerca de 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Então, Paulo aqui ele está dando vários exemplos, né, daquele povo de Israel, aqueles hebreus que foram libertos do Egito e que pereceram pelo caminho. Obrigado. Paulo está dando exemplo daqueles que pereceram, que foram libertos, tiveram a chance de receber sua recompensa na Canaã prometida por Deus, mas que pereceram pelo caminho, pereceram por sucumbir aos seus desejos, por sucumbir às concupiscências da carne, às suas vaidades. Eles pereceram. Verso 10: e não murmurais, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, verso 11: ora, isto tudo lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Ou seja, quando Paulo fala que são chegados o fim do século, para aquele povo, quer dizer o quê? Que já tudo que tinha de se cumprir, já tinha se cumprido. Então só lhes restava o que resta a nós, aguardar a segunda volta de Cristo. E não há nada mais para se cumprir, não há nada de bom para se esperar aqui na terra. Somente a segunda vinda de Cristo, para buscar a sua igreja. Por isso que fala de últimos séculos, né, de fim dos tempos, porque diz inclusive uma profecia lá de Joel, se eu não me engano, que nos últimos tempos se derramaria sobre toda a carne do Espírito de Deus. E isso se cumpriu na festa de Pentecostes, quando o Espírito de Deus se derramou sobre toda a carne. Não no sentido de individualmente todos receberem o Espírito Santo, mas que já não havia mais uma separação de etnia. O Espírito Santo de Deus não era somente para com os hebreus, mas para com todas as nações, para com todo aquele que em todo canto da terra se rendesse ao Senhor. Então, continuando, ora, tudo isso que sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuidar de estar de pé, olhe para não cair. Vamos ler até o 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não os deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então, Paulo ele assegura aos irmãos que Deus ele não vai permitir que venham sobre eles tentação ou dificuldade que eles não possam suportar, mas somente aquilo que eles conseguem suportar. E isso vale para nós também. E não, a gente às vezes, algumas pessoas às vezes costumam dizer: a carne é fraca. A carne não é fraca, não, meu irmão. A
carne é forte, o Espírito ele nos fortalece. Se a gente for contar com a nossa carne, realmente a gente vai cair. Mas se a gente contar com o auxílio de Deus, com o auxílio do seu Espírito Santo, se a gente contar com o direcionamento da palavra, nada vai nos abalar nenhum. E nós que estamos de pé, nós que já fomos batizados, cuidemos para não cair. Não é porque a gente foi batizado que a gente já está garantido. Não, a gente tem que desenvolver a nossa salvação dia após dia. A gente tem que negar a própria carne, fazer como Paulo disse que esmurrar-se a si mesmo para submeter-se ao Senhor de Cristo, para não pecar, para não cair, para não deixar de congregar. Então, a mensagem que eu deixo é essa, para todos nós, né, mas oportunamente para a irmã que batizou hoje, que o batismo ele foi, vamos dizer assim, o primeiro passo de uma grande caminhada. E uma caminhada que a irmã não vai fazer sozinha, que nós não estamos fazendo sozinhos. Tem vários irmãos com a irmã para caminhar junto, para orar, para cuidar, para zelar, porque esse é o propósito da igreja. Porque nós não somos igreja individualmente. Não é que cada um de nós aqui somos uma igreja, mas todos nós juntos formamos a igreja do Senhor. Somos pertences que constroem a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Todos nós juntos, separados, a gente não é nada. Mas junto com os irmãos, que junta eu, o irmão Francisco, a irmã Rosa, a Andreia, a Rafaela, o Cícero, a Lu, se junta com o Valmir também, lá em Arapiraca, a sua família, com o irmão Léo, com o irmão Cícero, com todos os irmãos daqui de Fortaleza e de tantos outros lugares. Juntos, nós formamos o corpo de Cristo. Nós formamos esse ser familiar, vamos dizer assim, no qual a gente encontra amparo, no qual a gente encontra sossego, e pode ter certeza que todos aqui querem o bem de todos querem ver bem de todos. É diferente do meio secular, como se diz, que às vezes as pessoas querem ver você bem, mas nunca melhor se ela. Mas dentro da igreja, o que Deus nos ensina é que cada um de nós deve considerar-se menor do que o outro, e nunca superior. Então essa é a mensagem. Quando eu desenvolvi essa mensagem, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me senti particularmente edificado e reanimado em Cristo Jesus. Eu espero que esse mesmo sentimento seja para com os irmãos também. Amém. Nós temos saído tão edificados quando eu saí. Muito obrigado a Deus por estar aqui com os irmãos. E é isso aí. Amém. Obrigado por graça pela mensagem. Obrigado, irmãos. Que possamos, irmãos, nunca esquecer que a nossa herança, a nossa coroa é incorruptível. Aquilo que pesquisar nós abstermos, que venhamos nos abster, porque a nossa carreira, irmãos, é verdadeira. Nossa medalha, a nossa coroa é verdadeira, que é do Senhor. Irmãos, quarta-feira estamos aqui, hoje estamos estudando a primeira carta de Pedro, vai ser muito bom e muito edificante. Sábado, a gente vai estar comentando com os irmãos, nós vamos estar em peso lá na casa de nossa irmã dele, não é isso? É sábado agora, né, irmão? Então, pode contar com a nossa presença, se puder vir, vai ser muito bom estar ali evangelizando e levando a palavra do Senhor à sua família, né? Agora, próximo ali, é claro, a todos que residem ali. Obrigado por todos. Eu queria chamar a irmã Maura e seu filho Mateus, por favor. Pode vir para cá. Pode ficar à vontade. A irmã Maura, é seu filho Mateus, é isso? A nossa irmã Marta, há muito tempo, ela vem plantando a semente da palavra, essas pessoas maravilhosas. Ela tem levado
a sã doutrina do Senhor, pura, simples, e ela deu bom testemunho dessa mulher, que ela passou, do que ela luta, e tudo aquilo que ela já conseguiu se abster, é isso? Da vida dela. E hoje, irmãos, nessa data de hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, ela obedeceu à palavra do Senhor. Ela escutou aquilo que a irmã Marta levou como instrumento poderoso do Senhor, aquilo que nós já temos, irmão, na Escritura. E pelas misericórdias do Senhor, se próximo ponto de e ela foi batizada em nome do nosso Jesus Cristo. Irmão, olhe para todas essas pessoas, assim como você teve seu filho, com a sua família. Aqui, irmã, é a sua família. O que você precisar, em todos os sentidos, o espiritual, financeiro, e nós já temos uma dívida muito grande de amor. A Bíblia diz que nós temos que dever, só lá no menos 4. Então, nós temos uma dívida para com vocês e eu amo. E que possamos pagar essa dívida quanto podemos pagar. Assim como vai buscar o Senhor, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Ame ao seu irmão enquanto ele está perto, enquanto ele está livre. Faça alguma coisa enquanto você pode. Irmãos, aqui é a sua família do Senhor. Se precisar, estamos aqui. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos fazer uma fila bonita e abraçar a nossa irmã. Vamos subir, cara, também. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor Jesus. Grandes coisas, Senhor, nos proporcionaram. Somos pequenos, Senhor Deus, mas nos ajuda, como alguém falou, nós, Senhor Deus, com a força do braço, a força da carne, a nossa inteligência, nós somos fracos, Senhor Deus, mas pelo poder do Espírito Santo, Senhor Deus, por aquilo que habita em nós, Senhor Deus, a tua misericórdia, a tua salvação que chegou a nós, a tua luz, Senhor Deus, a qual nos irradia, a tua vida, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, nos tirou, Senhor Deus, do lamaçal, do charco de lodo, Senhor Deus, de tanto pecado que vivíamos. O Senhor colocou os nossos pés numa rocha firme e hoje podemos andar, Senhor Deus, não tateando, Senhor Deus, não sem vista, não na escuridão, mas na luz. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a luz chegou aqui, Senhor Deus, nesse mundo. E muito obrigado por nós, Senhor Deus, termos aceitado essa luz. E que nós nunca venhamos, Senhor Deus, deixar de vigiar e orar para sairmos da tua presença. Pois nós precisamos de ti, Senhor. O Santo Deus nos ajude, Senhor Deus. Sem ti, amamos, Senhor Deus. E te pedimos, Senhor Deus, pela vida de Mauro, Senhor Deus, pela vida de Mateus, seu filho. Abençoa, Senhor Deus, esse lar, abençoa essa casa, Deus. Tu sabe da sua luta, tu sabe da sua igreja, tu sabe o quanto ela te ama, tu sabe o quanto ela tem ouvido, quanto tempo, Senhor Deus, a palavra foi ministrada, Senhor Deus, ao coração dela. E hoje ela está aqui, Senhor Deus, não para o louvor do homem, Senhor Deus, não para ser mais um número de uma congregação, não, Senhor Deus, porque ela fez uma aliança contigo, Senhor Deus. Ela é tua, Senhor Deus, lá do princípio, Senhor Deus. Ela é do teu reino e não do nosso. Mas, Senhor, nós, como igreja, que venhamos, Deus, fazer o papel a qual o Senhor nos confiou. Amar, Senhor Deus, e darmos as nossas vidas uns pelos outros. Para o louvor e glória do teu nome. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. É o que nós te pedimos. Senhor, te pedimos também, vai desde já, Senhor Deus, compungindo os corações, Senhor Deus, ali na família da irmã dele, na sua vizinhança, do horizonte, a qual nós vamos estar ali como igreja, sendo luz, sendo exemplo, fazendo o mandamento que nos foi incumbido, pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor Deus. E tendo a certeza da promessa de fazendo isso, o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Que possamos, Senhor Deus, te louvar e te exaltar, não só aqui, num dia da semana, um dia verdadeiro sim, não só aqui, Senhor Deus, dentro dessas quatro paredes, Senhor Deus, mas como saímos daqui amanhã em nosso trabalho, dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, que possamos continuar, Senhor Deus, esse culto racional, te exaltando e te glorificando, porque as nossas vidas, Senhor Deus, você entrega a ti, Senhor Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Seja conosco, Senhor, nós te pedimos.
pedimos e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Senhor. Dê a sua vida inteiramente a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Se você não quiser, não sabe o que vai perder. Eu disse dele a sua vida inteiramente a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Se você não quiser, não sabe o que vai perder. Eu disse dele. Irmãos, tem um cafezinho, um chazinho, ninguém se macaxeira. Macaxeira, tirar debaixo da terra. Ei, eu dizendo que não vou cá. Aí de manhã, mas eu queria fazer uma macaxeira assim, onde é que a gente acha macaxeira? Debaixo da terra. Achar essas coisas.